Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês e espero que vocês estejam animados, porque parece que a gente chegou aí na metade, até já passamos um pouquinho da metade do nosso conteúdo de operações unitárias 1. Então, nós já falamos bastante sobre fluidização, falamos primeiro sobre meios porosos, depois falamos da fluidização de partículas e agora, para finalizar, eu só queria apresentar um último tema aí dentro de fluidização, que é o leito de jorro. Aí deixa eu mostrar para vocês. O leito de jorro é uma particularidade de um processo de fluidização, tá? Nesse esquema aqui, né, nessa imagem que eu coloquei, ele representa um leito com partículas. Reparem que a base desse leito é meio cônica, né? E a fluidização está acontecendo com um fluido gasoso. É uma fluidização com gás que acontece aqui no leito de jorro. Esse leito é um caso particular da fluidização. Ele é utilizado para a promoção do contato fluido-partículas, no caso de partículas excessivamente grandes para o contato normal de fluidização. Ele é bastante aplicado em aplicações como granulação, recobrimento, reações químicas entre gás e partículas, situações de combustão, também para aquecimento e resfriamento de sólidos e para secagem de cereais e pastas. E quais são as suas principais particularidades, né? O que ele é tão diferente da fluidização? A primeira diferença que a gente nota é aqui na base do leito, que não é um leito que tem um diâmetro constante aí na sua base, como no leito fluidizado, que era simplesmente um tubo cilíndrico com as partículas lá dentro e a fluidização e o fluido ascendente passando de maneira homogênea por todo esse leito de partículas. Nesse caso, a gente tem aqui um afunilamento por onde vai entrar o gás, né? A entrada do fluido, que é o fluido gasoso, vai ser por aqui, numa região central desse leito de partículas aqui, representado por esses pontinhos pretinhos aí, esses desenhos pretos, né? Então, a gente pode notar um canal preferencial ao escoamento do fluido nesse caso, tá? O que a gente percebe, então, é um movimento, sim, ascendente das partículas, por causa desse fluido que passa ascendente, mas com densidades, com porosidades desse conjunto aí, fluido mais partículas, diferentes ao longo do leito. Né? A gente pode ver que tem regiões onde eu pouco tenho partículas e regiões em que as partículas estão mais concentradas. Tem, por exemplo, aqui, mais ou menos quase depois da metade desse leito, já quase acabando o leito, uma região chamada de região de jorro, onde acontece o transporte ascendente e diluído das partículas. Tem bem no topo uma região chamada de fonte de sólidos, porque aqui no centro os sólidos jorram como uma fonte, fazendo esse movimento circular. Tem uma região anular, que é uma região densa de partículas que escoam em contracorrente à fase fluida. Tem uma região dentro desse leito que as partículas estão descendo enquanto o fluido está subindo, porque os sólidos ficam em movimentos aleatórios aí dentro desse leito de jorro. Tem uma região que é quando eu tenho a interface, né, entre o jorro e a região das partículas. Tem uma região principal de reentrada de sólidos, que é uma mistura intensa, tá? Os sólidos sobem e eles precisam reentrar nesse movimento e é aqui pela base, né? Mais ou menos, aqui na parte cônica. Então, essas são as principais regiões características de um leito de jorro. E eu queria aproveitar para mostrar para vocês dois vídeos do YouTube
Reparem nesse vídeo, pessoal, olha, o sólido é grande, parece grão de café, né? É um vídeo longo que eles estão fazendo um experimento, acompanhando aí com um programa de computador, toda essa movimentação, mas eu quero que vocês reparem a parte cônica aqui do leito, o gás passa pela região central e olha o jorro do sólido acontecendo aqui no centro, mais para cima, né? Então, os sólidos jorram e voltam e ficam circulando aí em movimento aleatório, nesse movimento de fluidização. E aí pode acontecer o que for necessário. Não sei se é um processo de secagem, não sei se é um recobrimento de partículas, se eu quero que aconteça uma reação catalítica, mas pode acontecer várias coisas. E para comparar, eu trouxe um outro vídeo, observem, também é um vídeo longo, eu cortei um pedaço dele, tá? Observem aqui, olha, esse é um leito fluidizado tradicional. Temos partículas pequenininhas aqui dentro, é um leito de partículas menores do que as partículas do vídeo anterior. E reparem que a base, ela é circular, tá? Não é cônica, é um cilindro mesmo. E conforme a gente vai aumentando, conforme a pessoa que fez o vídeo foi aumentando a velocidade do fluido, que é líquido, não é gás nesse caso aqui, é líquido, observem que as partículas se expandem, né? As partículas fluidizam e sobem dentro desse tubo. Ele até colocou um patinho de borracha aí para a gente ver a posição desse objeto sólido sobre o leito. Tá? Esses dois vídeos estão lá no material da aula para vocês, se vocês tiverem curiosidade, quiserem ver de novo alguma parte. O início desse vídeo aqui é bem demorado, a pessoa que preparou o vídeo explicando todo o procedimento, mas depois aí na metade do vídeo começa a subir esse leito e vejam que ele sobe de uma maneira tranquila quando comparado ao leito de jorro, né, ao leito que jorra. Mas as partículas, a gente não está conseguindo ver o zoom aqui, mas aqui é um leito fluidizado, as partículas estão sim em movimento aleatório com o fluido líquido passando entre as partículas, tá? Então é isso, pessoal. Com isso, a gente finaliza o que nós temos proposto na nossa ementa de operações unitárias 1 para vocês quanto à fluidização, e assim vocês já estão aptos a resolver os exercícios sobre fluidização, calcular as velocidades, a perda de carga, as porosidades e tudo mais que for necessário, tá? E a gente se encontra na aula ao vivo. Espero vocês. Até breve.